Então, capítulo Hum, 13 hoje, né, gente? Vamos lá, então. Vamos lá. Very well, people. Tem que compartilhar aqui, então, né? É, eu preciso estar de Ah, host para compartilhar. I forgot. Yeah, ok. Agora foi. Beleza. O seu people. Chapter 13, ele vem falar ah, sobre. Ele vem com o título de Success Loves Speed. Ok? Então, o que que ele diz aqui? O sucesso ama a velocidade. Basicamente isso, né? Tá literalmente ali. Ele fala mais ou menos sobre a diferença. Nesse capítulo, ele vem falar sobre a I diferença love de this 90. chapter. It's a good chapter, right? It's Yeah. a very good chapter. Yes. Ele vai falar sobre a diferença de 90 dias, né? Onde ele e o amigo dele decidiram dar 100%. E ele usa. Como é que ele usa? Leave everything on the field, que a gente podia trazer para dar o sangue, né? Ah, ali no. Se dedicar, né? 100% naquilo que eles estão fazendo. Então, ele começa, ali no início desse chapter, ele começa falando sobre The Rabbit and the Turtle, right? Vocês já ouviram falar no The Rabbit and the Turtle? Que é aquela a historinha, né, do... Como é que chama? É a lebre e a tartaruga, né? Yeah. É, isso aí. Então, o que que ele diz aqui, ó? O que que a gente vai entender, né? O que que ele quer dizer quando ele traz essa história aí? Ele fala mais ou menos assim, ó. We grew up, we grew up believing the turtle beats the rabbit, but the only way the turtle wins if the rabbit is unfocused. Então, olha só, a gente cresce, né? Isso é verdade, porque antes de eu ler esse capítulo, eu tava com isso na cabeça também. A gente não para pensar às vezes, mas a gente cresce, né? Acreditando que a tartaruga sempre vence a lebre, né? Nessa história, né? Nessa história, sim. Mas que a tartaruga sempre vence, né? Mas a tartaruga só vence porque o coelho ou a lebre, enfim, não tá focado, né? É só por isso. Ele fica ali distraído no meio da corrida ali, não foca, e é só por isso que a tartaruga ganha, né? Não é, não é por outro motivo. Então ele continua dizendo assim: If the rabbit stays focused and runs at a full commitment, the turtle loses every time. In business, slow and steady gets you left behind. Então, ele fala assim, ó, se o coelhinho, né, se a lebre fica focada, né, ela mantém o foco e ela corre com comprometimento, a tartaruga vai perder toda vez, né? Toda vez, podem correr 250 vezes que ela vai perder. E ele diz a mesma coisa acontece no business, né, nos negócios, que se tu ficar parado e não se mexer, você vai ficar para trás. Simples, alright? Ah, ele continua dizendo assim, ó. Doing this fast creates momentum, velocity and energy. It is attractive. When recruiting was painful, Eric treated it like ripping off a bandage. He did it fast. Então, o que que ele diz aqui, né? Que fazer essas coisas rápido, né? De uma forma rápida, ela cria um momento, cria velocidade, né? E cria energia, que é algo atraente, né? E ele conta que quando ele achava, né, que recrutar era doloroso, quando era ruim para ele diz que ele tratou isso como ripping off a band-aid, como arrancar um band-aid, né? Puxar rápido e vai, né? Melhor começar e terminar do que ficar ali, né? Já que é um processo doloroso, vai uma vez, ok? Então, basicamente, ele diz aqui, ó, para a gente resumir bem o que ele diz nessa primeira parte, eu trouxe esses dois pontos aqui, ó. O primeiro ponto aqui, para a gente entender, né? Ó, the turtle only wins if the rabbit is unfocused. Então, tartaruga só vence se o coelho não tá focado. Só isso.
E ali, no número 2, né, que a gente tem aqui, a focused rabbit wins every time, né? Então, se o coelho está focado, ele vence toda vez, toda vez, toda vez. Ok. Daniel wants to comment about this first part. É muito legal esse comentário, né, do livro, né? Porque a gente Yeah. sempre ficou de maneira inconsciente com aquela historinha assim: ah, é muito melhor ser como uma tartaruga do que ser como, né, uma lebre. Porque a tartaruga, ela se mantém focadinha e ela vai ganhar essa corrida. Só que, cara, no mundo dos negócios não acontece assim. Se você pegar a característica das pessoas mais bem-sucedidas do mundo, elas são intensas. Elas não têm as características de uma tartaruga, elas têm as características de uma lebre focada que ela vai, ela ama velocidade, ela emprega um ritmo e ela vai fazer. O que nós podemos fazer é ciclos mesmo na nossa vida. Ciclos de 90 dias que sempre o Eric Ory defendeu esse conceito. De pegar e falar, cara, eu vou dar 90 dias, um gás, trabalhar forte, depois o quê? Eu tiro um pouco o ritmo. Eu não preciso fazer igual a lebre, que ela vai para baixo lá da árvore, descansar e esperar a tartaruga passar. Não, eu não preciso fazer isso. Mas eu posso diminuir um pouco o ritmo. Eu não, eu, Se eu pegar e fizer alguns ciclos, me gera motivação. Eu trago líderes novos, eu gero um gás novo na equipe. Por isso que eu comecei aqui o desafio de 90 dias. Por isso que eu comecei esse desafio de 90 dias, porque eu sei que tudo pode mudar em 90 dias, se você for intencional e se você for também, ó, intencional e intenso. Intencional e intenso. Perfeito. Yeah. É mais ou menos isso que ele diz, né? Basicamente isso que ele diz, né? Sobre essa primeira parte aí, que a gente acredita que ser a turtle é o negócio, mas not that much, right? Very good. People, here he finds something, he shows something that he calls 30 days versus 30 months, né? A diferença ali de 30 dias e 30 meses. Mais ou menos ele fala sobre a diferença de concentrar volume nessa segunda parte do capítulo, tá? Então ele começa dizendo assim, ó, being part-time isn't a problem. Não, esse é o 13, tô passando. Tá, mas beleza. Vamos voltar para a segunda parte. Ele fala assim, ó. Imagine a pilot on a runway. If you only give 10 or 20% throttle, you will move, but you never get off the ground. Então ele diz assim, para a gente imaginar um piloto numa pista, né? Numa pista de aceleração, piloto de avião, né? E ele fala que se ele der assim, apenas 10, 20% da aceleração, nunca vai se mover, né? Nunca vai sair do chão. Quer dizer, vai se mover, né? Vai se mover, mas nunca vai sair do chão, né? E ele continua assim, ó. You cannot idle your way to success. You must give 100% throttle for a short season to achieve liftoff. Then you can cruise. E daí ele fala dessa parte aí que você tinha comentado, Daniel. Olha só, que ele diz assim, ó, você deve dar 100%, né? Quer dizer, ele volta, você não pode ficar em marcha lenta, né, rumo ao sucesso. É isso que ele diz primeiro. Não pode ir, né, levando para ver onde vai. Ahn, e ele continua dizendo que você tem que dar 100% da aceleração ali por uma curta temporada, né, igual avião ali, por uma curta temporada para conseguir decolar. E daí depois você pode ficar mais de boa, né? Que ele fala to cruise, que é para cruzar os céus, né? Porque é basicamente isso, né? É igual avião, né? Dá uma pancada ali no início para sair do chão e depois ele vai indo de boa. A velocidade é constante quando ele está no ar, né? Mas o esforço maior é para sair do chão, né? E o que mais que ele fala? Eric and his friend decided to leave everything on the field for 90 days. Então, beleza, eles decidiram dar o sangue por 90 dias.
They worked 16 hours a day. They went from middle of the pack results to top earners. Beleza. Então, olha só, eles decidiram dar o sangue ali por 90 dias, trabalharam 16 horas por dia e eles foram de resultados, né? Saíram de resultados medianos para os que mais faturam, né? Para o top earners. Beleza? E aqui sim, ele vem falar sobre o 30 days and 30 months. Ok? Então, olha só, o que acontece com 30 days? Você pega ali os objetivos ali e faz tudo em 30 dias, né? Ele traz aqui, ó, they become a class, create massive energy and build a strong momentum. Então, em 30 dias se torna, né? Aqui, ele diz they become a class, ok? Ele traz mais ou menos que se torna, ele explica, né, que torna uma turma. Depois a gente vai entender melhor essa parte, tá? Create massive energy, então cria uma energia grande sobre isso e build strong momentum, né? Que ele fala dos momentos, né? Cria um momento grande, um momento bom. E qual que é a diferença se você fizer tudo isso em 30 meses, né? Ele diz, ó, they feel like orphans, lose energy over the time and slowly fade away, ok? Então, olha só, se sentem como órfãos, né? Porque você não tá ali presente o tempo todo, lose energy over time, vai perdendo energia durante o tempo, né? Você não se dedica ali, vai se dedicar muito pouco, enfim, e você vai ir perdendo interesse, né? Ah, mesma coisa que, pelo menos comigo, acontece isso. Se eu não vou na academia um dia na semana, os outros dias podem dizer tchau também, porque que eu não fui. Mas a partir do momento que você vai todo dia, você fica ali fissurado, você vai, né? And slowly fade away, ele quer dizer que ele vai desaparecendo, né? O que que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer sobre concentração de volume, tá? Então deixa eu explicar melhor essa parte. Ele traz assim, ó. Being part-time isn't a problem, but being casual is. Olha só. Então ele diz que ser part-time, como é que a gente chama part-time no Part-time, português quando você trabalha meio turno, né? eles usam a gente no português mesmo, a gente já usava muito esse termo no coisa Part-time, né? part-time. É um trabalho adicional, uma Renda renda extra, extra, é isso. segundo trabalho. A gente usa muito part-time, né? Perfect. Né? É. Tem umas coisas que vem o inglês na cabeça e o português diz tchau. Mas beleza. Being part-time isn't a problem. Então, tratar isso como part-time, como renda extra, como meio turno não é um problema, né? Ele começa dizendo isso. Being casual is. Mas ele diz, mas ser casual is. Mas ser casual é, ok? Então não é um problema ter part-time, mas ser casual é um problema. Olha só. When you bring 20 people in over 30 days, they become a class. Ok? Então, o que que ele quis dizer, né, com essa parte que eu falei, ó? They become a class. Quando você traz 20 pessoas em 30 dias, mais ou menos, eles se tornam uma turma. They get energy from each other and complete. Então, o que que acontece? Olha só, eles se tornam uma turma, né? Porque você trouxe toda essa galera nova nesse mesmo período de tempo. E ele fala assim: they get energy from each other and complete. Então, eles pegam energia um do outro e se completam, né? Então eles estão ali entusiasmados no início, então eles vão trazendo energia deles mesmos, né? Eles vão criando energia para eles mesmos. E ele continua assim: When you stretch that and bring 20 people in over 30 months, they feel like orphans and fade away. E aí ele faz o contraste aqui, ó. Ah, quando você estende isso, né, e traz 20 pessoas em 30 meses, essas pessoas se sentem órfãs, né, porque ela entrou sozinha ali, elas não têm com quem compartilhar algo e elas vão desaparecendo, ok? Então ele diz assim: You must crave out a window of time and pack enthusiasm. Então você deve criar uma janela de tempo e empacotar esse entusiasmo ali com essas pessoas, tá?
Very good. If you are going to do it anyway, do it fast. Beleza. E ele diz assim: se você vai fazer isso de qualquer maneira, já que você vai fazer, que seja rápido, né? Seja de uma forma rápida. Beleza? Então aqui tem essa diferença sobre 30 days and 30 months, né? O que que acontece, né? Esse contraste, qual que é a diferença? When I add something here, É, eu Daniel. quero, eu quero trazer uma frase do Jim Rohn. Eu até busquei aqui a frase, que ela era muito falada no multinível na década de 90. Cara, é muito legal. Você pega os áudios do Jim Rohn aqui nos Estados Unidos, que eu estou usando ele para estudar inglês. Gente, pegaram das melhores palestras de multinível e transformaram em áudios motivacionais. É impressionante, as melhores palestras que ele fez pegaram e transformaram. E as pessoas acham que é material de desenvolvimento pessoal somente. Na verdade, é. Só que material que foi aplicado para o multinível. Por isso que eu acredito no conceito que o multinível é uma das maiores escolas de empreendedorismo do mundo. E uma das mais simples, porque o cara começa empreendendo com nada. E olha duas frases dele que ele falava muito, ó. Não tem problema trabalhar em tempo integral no seu emprego e meio período em tua fortuna. Tipo, porque você Uhum. precisa, né? Você precisa, porque geralmente você começa como part-time mesmo, nesse negócio de multinível. E ele complementa dessa forma. Você pode construir esse negócio em meio período, mas precisa pensar nele em período integral. É como se assim, se você pegar 90 dias de maneira intencional e dar um gás, pode ser 2 horas por dia. Você imagina 2 horas por dia você fala, cara, eu vou prospectar pessoas, que nem a Sueli me passou um contato de um cara que é dentista aqui. Ontem eu entrei em contato com ele, ele não conseguiu me atender no horário que eu falei, mas beleza, gerou um contato. E se a gente começar a cavucar pessoas e falar, não, vou ser intencional essa semana, porque vai ter o evento no final de semana, em convidar pessoas. Vou tomar não. Você é uma pessoa que eu vou tomar não essa semana. E a gente sabe que através dos nãos vem os sims. E eu já contei uma história para vocês, que ela bate muito com isso, da gente ser o quê? Intencional e intensivo. Eu queria, de qualquer jeito, abrir rede em Campinas. Eu morava em Americana, uma cidade de 200 mil habitantes. Eu queria pular para uma cidade de 1 milhão de habitantes. O que que eu fiz? Eu não tinha rede em Campinas. Eu fui intencional. Eu ficava nas redes sociais prospectando. Prospectei uma pessoa que já fazia multinível, mas não era expert em multinível, nunca tinha tido resultados grandiosos. Resumindo a história, através deste cara, eu trouxe o André Henk. O André Henk me trouxe uma equipe que bateu triplo diamante praticamente dentro de Campinas e ali na região Hortolândia e outras cidades do lado. Mas um contato, gente. Um contato. Um contato. Depois vieram outras redes, outras pessoas, mas um contato de forma intencional e intensiva. Nós precisamos ser mais intensos e não ficar se preocupando às vezes com, eu fiz um, será que esse um vai dar certo? Não, porque o sucesso ama velocidade. E o próprio Eric Ory já explicou, mentorando milhares e milhares de pessoas nos últimos anos, que o resultado ele vai vir, né? A qualidade ela vai vir na quantidade. Às vezes a gente pega assim, não, eu vou ficar só procurando pessoas extremamente qualificadas. Não, a gente vai achar os qualificados na quantidade. A gente vai pescar muitas vezes de rede. Vai vir bota, vai vir coisas que a gente não quer, mas vai vir as coisas certo. Mas para mim resume tudo isso, né? Você pode fazer esse negócio que seja 2 horas por dia, mas a tua cabeça, a tua energia, a tua emoção, o teu entusiasmo tem que ser como se fosse, cara, esse é o projeto que literalmente vai mudar a minha vida. Right. Right. Normalmente é isso que acontece, né? Quando você faz um negócio pra ti mesmo, você tem que
tem o trabalho, mas daí dedica um tempo a mais, só que esse tempo a mais que você dedica é 200%, né? Para o crescimento mesmo. Yes. Uh, but great. Na verdade, aqui, a única coisa que eu trouxe a mais, e depois dá para a gente abrir para, enfim, perguntas e discussões, é só essa última frase para a gente focar mesmo que ele traz, né? E até no livro, eu não lembro se ele foca no livro ou não, mas eu acho que sim, que, que é isso daqui, né? Que é bem importante essa parte aqui, ó. Uh, if you are going to do something in your business anyway, do it fast. Vou voltar naquilo lá que você estava falando, Daniel, de gravar vídeo e coisas do tipo. Cara, já que vai fazer, faz logo, né? Faz uma vez, vai. Pra que vai fazer daqui, sei lá, daqui 2 meses? Ah, daqui, acho que ali mês que vem eu vou fazer. Cara, vai fazer de qualquer jeito. Faz uma vez, né? Faz logo. Quanto mais ah, mas logo que você faz, antes você tem os resultados, né? Então, basicamente isso. Essa última frase que eu queria trazer aqui, que eu acho que é a frase mais importante dessa última parte ali do capítulo. If you're going to do something in your business anyway, do it fast. Alright? Sim, sim. Perfect, perfect. And I think that's it, people. That's it. Don't know if É, somebody wants eu to tenho mais um talk. comentário, depois eu abro aí para o pessoal. Mais um comentário. Muitas vezes o que trava as pessoas de terem resultados, e não é no multinível na vida, são duas coisas. Uma, o perfeccionismo. Ah, não, eu tenho que saber tudo. Ah, eu não estou seguro. E lá, lá, lá. Gente, vai ser inseguro no começo. Escuta o que eu tô te falando. Vai ser uma, desculpa o termo, vai ser uma porcaria no começo. Vai ser uma porcaria. Eu lembro, eu já contei essa história para vocês, que a primeira vez que eu estava no palco palestrando, um amigo meu me deu feedback depois, falou que foi tão ruim, que se ele não fosse meu amigo, ele teria ido embora. De tão nervoso que eu fiquei, de tão travado que eu fiquei. Hoje eu não teria problema de falar para absolutamente ninguém. Hoje eu não teria. Só que a gente fica o quê? Ah, não, precisa estar tudo perfeito. Gente, eu tô vivendo isso hoje com o inglês. Ontem parou aqui na frente uns Mormons, né, que fala, né? Aquela. Meu, a gente ficou trocando altas ideias aqui na frente, mas foi muito legal, porque eles queriam me convencer de ir para a igreja dele. Eu falei, cara, eu vou tirar uma aula free agora de inglês. E, cara, foi embora. Mas olha que louco esse fator psicológico. Que louco, né? Vou fazer amizade com os mormons agora. Daqui a pouco eu tô com a Bíblia aqui e, né, rodando aqui. Daqui a pouco vou recrutar todos esses mormons aqui. Ótima ideia. Então, olha que louco. Deixa eu falar para vocês. Todas as vezes que eu estou num lugar que eu preciso falar inglês e tem um brasileiro, uma pessoa que fala inglês, existe alguma coisa psicológica que me trava, do medo do julgamento, de tudo. Não é fácil. Eu não tô falando para vocês que seja fácil, mas eu faço. Deem aquele medinho, aquela coisa ruim, mas eu faço. E por que quando eu vou falar direto com o americano eu não tenho essa trava? Porque, cara, se eu vou falar nós ia, nós fuimos, nós vamos, falar tudo errado, eles sabem que eu não sou nativo, que eu estou aprendendo inglês. Não vai ter julgamento ali. Até porque quando eu viro e vou falar com uma pessoa como essa, eu falo português, eu arranho um espanhol, aí eu pego, tô aprendendo a falar inglês. Então, eles já estão enxergando que eu já sou diferenciado. E o brasileiro que fala português, ele vai ter julgamento. A mesma coisa para o nosso negócio. A gente tem que agir mesmo com as pessoas julgando, mesmo não sendo perfeito, mesmo não tendo todas as respostas. Porque quando você não tem todas as respostas, putz, que pergunta incrível que você me fez. Eu vou conversar com o pessoal da empresa e vou levantar essa informação e eu te passo. Tudo bem? Ok. E faça, gente. Não tenha medo de perder, porque quem tem medo de perder já perdeu. Você não vai perder aquilo que você não tem. Se você não tem, não é teu. Então faça. A mesma coisa que eu falo pro Douglas. Douglas, você tem um potencial gigantesco para explodir no digital, vender teus cursos, escalar. Meu irmão faz.
Não espera cenário perfeito. Gente, ó, eu postei uma frase que eu posto de vez em quando no meu Instagram. Essa frase atingiu, sei lá, uma frase, né? Teve vídeos, muitos vídeos virais também. Uma frase. Deu mais de 1 milhão de visualizações. Uma frase. Tem frase que eu posto dá 1.000 visualizações com um perfil de mais de 200 mil pessoas. Porque o algoritmo, muitas vezes, não está entregando. Minha esposa fala: Daniel, você postou esse vídeo? Eu não vi. O algoritmo não mandou. Eu vejo todas as suas coisas, eu curto tudo, vejo tudo, e o algoritmo não manda. Mas adianta eu ficar brigando com o algoritmo? Brigando. Ah, não, o algoritmo não está entregando. Gente, eu não mudo o algoritmo. Eu não mudo. Eu mudo o quê? Eu posso fazer mais para romper a bolha. E aqui, para a gente mudar os nossos resultados, é a gente fazer mais, é a gente ser mais intenso, é a gente ter mais energia, é a gente não ser morno, porque o resultado de fato na nossa vida, ele não vai mudar a gente sendo meia boca. A gente não consegue fazer nada bom sendo morno. É isso o comentário que eu queria fazer com vocês. Eu abro aí, tem mais 3 minutinhos. Se alguém quiser falar alguma coisa, né? Senão a gente já encerra. Ok, então, gente. Bom dia. Deus abençoe vocês. Bora, bora, bora. Ó, evento nosso final de semana, hein? Bora derreter pra gente colocar bastante gente no nosso evento, tá bom? Bom dia, galera. Good morning. Te vejo, em 5 minutos, teacher. Eu só fazer um café Ah, aqui, tá? ok. Bye. Right. Bye, people.